Vamos lá, galera. Se você é uma daquelas pessoas que tem dúvida do que seja a gratuidade da justiça, então segue comigo aí, segue comigo que nós vamos falar sobre isso agora, nesse instante. Vamos lá? Pessoal, antes de adentrarmos no tema, nos segue aqui, deixa o seu comentário, deixa o seu like aqui no nosso vídeo, que isso é de grande valia pra gente e não custa nada aí pra vocês, tá bom? Então vamos lá, o que é justiça gratuita? Galera, então primeiro eu vou tentar aqui falar de maneira não técnica, como eu sempre faço em meus vídeos, eu não gosto de trabalhar com linguagem técnica. Eu acredito que linguagem técnica se conversa dois técnicos, mas quando a pessoa quer atingir um público maior, a gente trabalha com a linguagem mais informal, mas sempre assim, no intuito de falar as coisas corretas, claro, tá bem? Então vamos falar aqui na linguagem que todos possam entender, certo? É um princípio constitucional de que a justiça, de que todos têm acesso à justiça. Entretanto, a justiça nem sempre é gratuita. Juizados especiais, justiça do trabalho, ela é sim gratuita para você entrar. Quando você entra com um processo, você não precisa pagar custas processuais. Não precisa. Juizados especiais, justiça do trabalho, em regra, são os principais corriqueiros aí que a gente costuma lidar. Tá bom? São esses dois. Juizados especiais, justiça do trabalho. Não precisa. Justiça comum. Justiça comum é necessário, em regra, o pagamento das custas. Ah, Bruno, mas veja só. Eu não tenho condições de arcar. Como a lei diz que a justiça é de acesso de todos, e ao mesmo tempo ela exige que eu faça um pagamento das custas iniciais, não é, do processo. Se eu não tenho dinheiro, então eu não vou entrar com o processo, então a justiça não está ali para mim. Não, não é assim que funciona. E justamente por ser acesso de todos esse direito à justiça, né, ser direito de todos, é que existe esse mecanismo da justiça gratuita, que faz com que o quê? Você comprovando sua hipossuficiência. E o que seria hipossuficiência? Em regra, você comprovando que o pagamento daquelas custas iniciais do processo e das demais custas, né, ele prejudique intimamente no seu dia a dia familiar, no sustento de sua família, no seu sustento, o juiz defere os benefícios da justiça gratuita. Geralmente se comprova como? Aqui, e geralmente nas regiões em que eu atuo, geralmente até 3 salários mínimos a gente não encontra. Você tem uma renda de 3 salários mínimos, a gente não encontra dificuldade nenhuma em que um juiz defira esse pedido. Ah, mas eu recebo mais. Tudo bem, calma. Qualquer um pode ser beneficiário da justiça gratuita, contanto que demonstre que aquelas custas irá atrapalhar no seu dia a dia. Ah, mas eu recebo, digamos lá, 30 mil reais por mês. Tudo bem, aí fica um pouco mais difícil. Mas digamos que você recebe 30 mil reais por mês, mas você paga, deixa eu ver aqui um exemplo, por questões de saúde, você paga um tratamento médico caríssimo para você mesmo, ou para sua esposa, ou para algum filho, e você consiga comprovar que aquele tratamento médico já toma conta daquela sua renda e que o processo ele geraria problema pagar aquelas custas. Se você conseguir comprovar, o juiz pode sim também deferir para você as benéfices da gratuidade da justiça. E o que isso influi na perícia? Galera, um processo do qual não é deferida a justiça gratuita e que está rolando de maneira a não precisar deste instituto, quando você é nomeado a ser um perito grafotécnico, quem vai pagar os seus honorários são as partes, tá? Da forma que o juiz determinar, da forma que depender da situação do processo são as partes. Às vezes é a parte requerente, a parte requerida, às vezes se divide entre as duas partes. Aí depende do caso. E na justiça gratuita, se eu não tenho condições, meu Deus, de pagar as custas do processo, como eu vou pagar um perito? Como eu vou pagar um profissional? No caso de justiça gratuita, quem arca é a administração pública, que vai arcar com os seus honorários. Tá bom? É a administração pública. A depender de como funciona. E como é que vai ser? Não, aí depende do convênio que os tribunais
possuem por aí para que seja efetivado realmente esse pagamento. Onde nós trabalhamos, nós vemos muito, quando pegamos casos de justiça gratuita, o juiz mandar oficiar a Defensoria Pública para que a Defensoria Pública proceda com o pagamento dos honorários. Isso acontece, tá bem? Mas aí depende com os convênios aí de cada tribunal. Mas a justiça gratuita é isso, é para garantir que todos tenham acesso ao processo e que o decorrer do processo também seja gratuito. Lembrando que agora com o novo Código de Processo Civil, se foi diferida a justiça gratuita no início do processo, não quer dizer que caso você vá recursar ou fazer alguma outra movimentação depois de alguns anos, de algum tempo, aí não importa o tempo, não quer dizer que o juiz não possa mais pedir para que você continue comprovando a sua hipossuficiência. Tá? Antigamente, quando se dava no começo, era o processo todo. Hoje não, hoje isso não quer mais dizer isso. Às vezes você recursa ao juiz, não, epa, foi dado no começo, mas prove de novo que ainda é hipossuficiente, aí você tem que comprovar novamente para ser mantido essas benefícios, tá bom? Então, pessoal, se eu deixei alguma dúvida, ou se eu criei outra aqui conversando com vocês, deixa nos comentários que a gente vai fazer uma etapa, alguns vídeos aí só para tirar essa dúvida de vocês, tá certo? Um muito obrigado e até o próximo vídeo.